Olá pessoal do canal, tudo bem? Bom, hoje estou aqui em mais um vídeo que eu trouxe para vocês, mais uma entrevista. Hoje eu estou entrevistando o meu amigo Jonathan, que ele está fazendo um trabalho muito legal com o sogro dele na Igreja Brasil para Cristo do distrito de Sabaúna, aqui em Mogi das Cruzes. E nós vamos fazer um bate-papo legal, fazer uma conversa, perguntando mais sobre essa vida dele com Cristo. E, bom, mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu curtir, de compartilhar com seus amigos no Facebook, no Instagram, para que mais pessoas possam conhecer um pouco mais da história dele e possam também conhecer um pouco mais do Evangelho de Jesus Cristo e como Jesus Cristo trabalha em nossas vidas, tá certo? Então, vamos lá, John. Como que foi a sua vida antes de Cristo, cara? Como que era a sua vida antes de Cristo? Então, né? Primeiro eu quero cumprimentar o pessoal todo aí, deixar um abraço pro pessoal de Sabaúna. Mandar um abraço para todo mundo. E sobre este ponto da minha vida, né? Antes de Cristo, né? O meu processo de conversão foi algo muito interessante, assim, né? Porque hoje, quando eu tento começar um trabalho, né? De evangelizar uma pessoa, eu sempre penso como foi o meu processo de conversão, né? Porque quando eu me lembro, eu chego à conclusão que não foi da primeira vez. Foi uma investida, outra investida, eu dei um não, depois eu pensei que talvez sim, né? Então, sempre quando eu penso que eu vou começar a fazer um processo de evangelização de alguém, Hudson, eu penso nesse processo. Porque, assim, da mesma forma que eu me neguei no primeiro momento, eu também, desse lado agora, penso que tenho que insistir. Não posso parar, né? E foi bem assim, foi bem assim. Eu tinha mudado recentemente para Suzano, né? Eu sou da cidade de Suzano. E um amigo meu começou a me chamar para a igreja repetidas vezes, né? Um amigo da Bíblia, que hoje infelizmente não está mais tão frequentando. Mas ele repetidas vezes me chamava e eu falava, não dá, eu sou católico e tal, não vou. Também não ia na igreja católica. Acho que meu problema era não querer ir à igreja. Né? E aí eu continuei, né, falando que não, até que um dia ele me chamou e eu aceitei e fui. Lembro que na semana seguinte haveria um acampamento de jovens, né? Interessante. E neste acampamento foi onde eu, através de um louvor, né? Tem um louvor que o PG canta, que é aquele Aclame ao Senhor, tá? Ah, sei. E uma vez eu me lembro que durante um dos louvores que tiveram nesse acampamento, eu olhei o pastor Denis, né? O pastor Denis estava, o pastor que era pastor na igreja bíblica, ele estava louvando o Senhor com as mãos para o céu, né? De regata, chinelo, estilo acampamento mesmo, mas com as mãos para o céu e de olho fechado. E aquilo me intrigou, né? Aí eu pensei, né? Até então, né? Para mim não fazia sentido. Mas naquele momento, apesar de não fazer sentido, da mesma forma eu fiquei intrigado como uma pessoa poderia fechar os olhos, levantar as mãos, né? E com toda a simplicidade, com toda né? a simplicidade, exatamente, e falar com alguém que não se pode ver. Porque apesar de eu, né, estar católico, eu não era um praticante, né? Então, eu não tinha esse convívio com Deus. E ele falava como se falasse com uma pessoa presente ali no local. Entendi. Você não tinha um relacionamento com Deus, né? Não tinha um relacionamento com Deus. Legal. Né? Isso me intrigou. Legal. Isso daí com quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos. 16 anos. Eu tinha 16 anos. Nesse acampamento, eu entendo, né? Eu entendo que esse foi o seu momento de conversão, assim, de realmente entender exatamente a relação com Deus, o relacionamento com Deus e não mais a religiosidade, assim, né? Algo que você simplesmente falava da boca para fora que você era, né? Exatamente. Lógico que durante esse processo eu encaro a vida cristã, né? Ou a vida com Cristo como qualquer outro relacionamento. É um gráfico que hora tá aqui, hora tá ali, sabe? Não é uma coisa constante porque nós somos imperfeitos. É assim que eu encaro. Porque se você for... Você tem que buscar a perfeição, né? O apóstolo Paulo fala, eu sigo pro alvo.
Nós estamos Nosso alvo é Cristo, né? A gente precisa algo. sempre buscar Jesus Cristo na nossa vida, verdade. Mas nem sempre nós estamos tão na mira, mas nós não paramos de tentar acertar. Constantemente, né? E, claro, teve inconstâncias, sempre tem, sempre vai ter, mas nós estamos buscando, e até hoje eu me considero buscando, hoje mais maduro, né? Hoje não mais tomando leitinho. Verdade. Já tá no alimento sólido. Já tô no alimento sólido, né? Tá certo. E o seu batismo, como que foi? Você é batizado, né? Sou batizado. Depois dos 16 eu tive um processo de caminhada com Cristo, até entender que eu estava maduro para o batismo. Eu cheguei aos 22 anos de idade. O que eu mais me lembro do meu batismo era o frio que estava no dia. Foi o batismo mesmo, Tava muito frio. Pra nunca mais se esquecer. Nossa. Mas o batismo é um momento onde você realmente decide, né, entregar o seu caminho ao Senhor de tal maneira que você não quer mais ser aquela antiga pessoa, né? E eu encaro hoje, quando eu vejo um irmão, uma pessoa que está iniciando na fé, e ela fala, vou me batizar, eu entendo isso como uma decisão muito importante na nossa vida. Né? O batismo realmente é uma das decisões mais importantes que nós temos na nossa vida com Cristo. Né? É um momento de mudança, né? É um momento de divisão mesmo, divisão do que você era, né? E do que você quer passar a ser, né? Que aí você já está considera-se, na maioria das vezes, pelo menos, maduro para tomar essa decisão, né? Você, agora eu quero andar com Cristo. Verdade. E tem alguma experiência, algum testemunho nessa caminhada com Cristo que você queria deixar aqui com a gente, passar para as pessoas que estão assistindo, de como vale a pena Jesus Cristo na nossa vida? Olha, vários. Né? Eu estou nessa caminhada tem um tempo, né? E eu acho que Deus nos chama não é à toa, né? Eu acredito que o maior testemunho que eu tenho de vida, Hudson, é a própria forma com a qual eu nasci, né? Minha mãe teve uma complicação de parto muito grave, onde eu tive uma falta de oxigenação, né, que me causou paralisia cerebral, né? As sequelas que isso desencadeia na gente é um negócio de você não poder andar, não poder falar, não poder se comunicar, né? Eu acredito que no momento do meu encontro com Cristo, hoje olhando, eu não vejo que foi o meu batismo, foi o momento que eu aceitei a Cristo, mas foi o momento em que eu nasci de novo nesse dia. Porque ali o Senhor já tinha um propósito para minha vida. O maior testemunho que eu posso deixar para as pessoas que nos assistem é que a nossa vida, ela quando você é separado para algo, para fazer algo para Cristo, é desde o início. Desde o ventre da mãe, né? É desde o início, né? Foi assim, você falou desde o ventre da mãe, me lembrou a passagem, né? De quando falado que eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Verdade. Né? E nós somos escolhidos para isso, né? Nós somos separados para isso. E eu considero que essa oportunidade que Deus me deu, né, de poder dar esse testemunho com a minha vida, é também para a obra dele. O fato de eu não ter ficado com uma sequela muito grave, por exemplo. Hoje eu posso olhar para trás e ver que era a mão de Cristo já sendo colocada na minha vida desde o início, antes mesmo de eu entender qualquer coisa. Amém, que bom. E você falou em chamado, né, de Jesus. Você tem um chamado pastoral, né, que a gente estava conversando. Sim. Como que tem sido esse chamado na sua vida? Quais são os sentimentos que você tem? O que tem dentro do seu coração nesse momento? Como você está se preparando para esse chamado? E
como que tem sido o trabalho que você está fazendo, até mesmo na Igreja Brasil para Cristo hoje em dia. Conta um pouco mais para a gente sobre isso. Chamado pastoral é uma coisa que é interessante, porque por muitas vezes quando você está dentro da obra, você acha que não é o tempo, né? Pelo menos a minha percepção, vivenciando tudo isso. Muitas vezes eu deixei para depois, eu posterguei, falei, olha, Senhor, agora não é comigo não. Tentando fugir. Vou ser sincero aqui, tá? Muitas vezes eu tive situações do pessoal chegar para mim e falar assim, olha, você tem um chamado pastoral, você tem um chamado de missões, pessoa revelar ali para mim, né? Com o intermédio do Espírito Santo ali, e eu cheguei a voltar para casa e falar assim, ó, não, agora não, né? E por muitas vezes eu, como eu disse, posterguei esse chamado, né? Como se tivesse poder para decidir alguma coisa na minha vida. E aí, o Senhor Jesus sempre batendo na mesma tecla, sempre voltando no mesmo assunto, né? E hoje, né, eu vejo o trabalho ministerial, a atividade que nós temos dentro da igreja, o trabalho de ganhar almas, isso com muita seriedade, né? E vejo também a preocupação com a minha própria alma com muita seriedade, porque não sabemos o dia nem a hora. É verdade. Não é? Verdade. E quando eu penso nisso, às vezes eu fico até um pouco aflito. Assim, e se for amanhã? E se for? E se for agora? Né? Verdade. Será que eu estou em dia? Isso que é muito importante, né? Que você disse do trabalho pastoral que você está se preparando, tudo. E o que você disse sobre a seriedade. Porque se um pastor não faz bem o trabalho dele, ou não leva a sério a caminhada dele com Jesus Cristo, ele leva ou ele afasta muitas pessoas junto com ele. Verdade. Porque as pessoas olham para o pastor como referencial, né? E muitos olham o pastor de uma maneira errada como idolatria, porque nós não devemos nunca idolatrar aos homens, mas sempre a Jesus Cristo. Verdade. E aí as pessoas acabam, já que o pastor errou, para mim tanto faz como tanto fez também, eu vou abrir mão de Jesus, vou abrir mão da caminhada. E esse papel é muito importante, essa seriedade é muito importante, né? Na vida de um pastor. E você contou também para mim que você é genro do pastor. Sou genro do pastor. Como que é essa parte? Você se casou faz muito tempo? Como que tem sido o seu casamento? Bom, eu tô para completar 3 anos de casado agora neste ano, né? Que bênção. E ser genro do pastor é uma dádiva, mas uma dádiva, né? Mas também às vezes é muita cobrança? Você sabe que ontem nós estivemos no culto e teve uma determinada hora que o meu sogro pastor estava pregando e ele falou assim, vocês vão ter que aguentar o irmão ao lado, vocês vão ter que aguentar, né, falando de amor ao próximo, vocês vão ter que aguentar o ciclano, vocês vão ter que aguentar o meu genro. Aí eu falei, opa, peraí. Mas eu tenho certeza que foi só uma ilustração. Tá, foi só uma ilustração tranquilinha. Realmente, até porque o meu sogro, eu acho, e aproveito para falar, que o meu sogro, a minha sogra, a família da minha esposa, são pessoas que hoje, né, eu vejo com que Deus colocou no meu caminho para que eu continuasse no caminho do Senhor. Para que eu continuasse vivenciando isso. Porque talvez, Hudson, eu não vou dizer para você que eu não sei o futuro. Mas talvez, se eu tivesse casado com uma pessoa que não serve ao Senhor, muito provavelmente, talvez, eu não estivesse aqui hoje. No caminho de Deus, né, de Jesus. Né? Verdade. Então eu sou muito grato à vida deles e procuro sempre, eu tento ser muito parceiro do meu sogro nesse trabalho, né, da minha sogra, porque entendo que o trabalho com a obra está acima de tudo. Assim, não acima... Mas acima dos nossos prazeres, dos nossos desejos, dos nossos... Da nossa própria nosso carne, querer, né? Do nosso querer. Sabe? Porque muitas vezes eu acho que nós esperamos ficar... Tem muita gente que espera ficar velho para ir servir ao Verdade, Senhor. verdade. Né? Tem muitas pessoas que falam assim, eu vou viver minha vida primeiro,
vou seguir os meus caminhos, aí depois lá pra frente eu me converto, aí eu sirvo a Deus e tal. Mas realmente o servir a Deus é negar a nossa carne, deixar de lado a nossa carne, carregar a cruz de Jesus Cristo e seguir o caminho, tudo, né? E entra também na parte de abdicar um pouco dos nossos desejos da alma, Sim. né? Sim. E agora eu tô falando sobre isso, por quê? Porque você é psicólogo, né? Você é formado em psicologia, né? Sim, sim. Você tá trabalhando também com isso? Estou trabalhando na área. Na área? Trabalhando na área. Quanto tempo já? O atendimento clínico eu fiquei um tempo, né? Até assimilar a faculdade, parar um pouco, descansar um pouco e também, né? Digerir isso legalzinho. E eu tô há mais ou menos 1 ano trabalhando com atendimento clínico. Não é muito tempo. Mas é uma experiência bastante desafiadora e que é um meio de ajudar pessoas também. É um meio de ajudar as pessoas nessa parte do psicológico, da alma delas, né? Uhum. E aí, por que eu disse isso? Porque a alma nós conhecemos como psique. Uhum. E a psicologia é o estudo da alma. Da alma. É o estudo da mente da pessoa, da personalidade, da vontade, das emoções, né? E como que a psicologia te ajuda nesse sentido de tratar com almas, de tratar as pessoas lá dentro? Ou, ao contrário, como que a teologia ou o estudo da Bíblia ajuda na psicologia? Olha, eu falo para você que no período da minha faculdade e depois, o confronto entre a religião e a lógica que a psicologia traz, né? O ateísmo é muito presente dentro do meio da psicologia. E forçado também, né? É introduzido a goela abaixo. Sabe? E todavia, né, eu entendo que também há espaço para você. Eu entendo que há espaço para você servir a Cristo em todos os lugares. Verdade. Há espaço para você servir a Cristo dentro da faculdade, enquanto você está em meio a um núcleo de pessoas que são ateus, por exemplo. Sabe? Mas é polêmico. É polêmico demais. Polêmico demais. Eu procurava não me envolver em brigas, sabe? Em debates que trouxessem, assim, esse tipo de contenda, briga de na contenda, própria faculdade, né? Exatamente. Porque são, assim, discussões que no fim das contas não trazem não nada, né? Pro sabe? cristão não levam a nada. Eu não vou conseguir nada a não ser contenda com quem está ao meu lado. Porque contestar uma teoria que vem aí há muito tempo, talvez eu consiga. Faça um estudo, consiga. Mas será que vale tudo? Todo esse esforço, Vale. Esse gasto de energia. Né? Será que o meu testemunho não vai ser colocado à prova também numa situação dessa? Verdade. Sabe? Então eu sempre fiquei à parte, vamos dizer assim. Nunca fui um aluno muito polêmico. Então vamos para esse debate aí. Não era assim, não. Legal. E você me disse também que você está fazendo um livro agora, né? Está sendo para ser publicado esse livro sobre as poesias que você escreveu durante muito tempo. Me conta um pouco mais sobre esse trabalho. Nós tínhamos uma página no Facebook chamada Palavras Endereçadas, né? Isso lá em 2012. E nós começamos a escrever algumas coisas, né? A gente estava no tempo da conquista. Ah, tá. Né? Estava eu, né? O Vitor, né? Primeiramente o Vitor que começou comigo esse trabalho. E nós escrevemos muito, né? Pautado nesse romantismo aí de conquistar a nossa futura esposa. Vou mandar até um abraço pro Vitor, que já tá casado, casou também. Deu certo o trabalho. Deu certo o trabalho. Né? E se você for ver, assim, no início da página, a grande maioria dos textos que nós escrevemos são textos com um caráter, assim, poético, meio romântico e tal. A maioria dos textos que eu escrevi, a inspiração foi minha esposa. A grande maioria. E
Aí depois alguns textos também com uma referência bíblica, também voltado para poesia. Legal. Né? E aí depois, mais pra frente, entrou o Rogerinho, que é filho do Rogério Lopes. E o pai dele veio para nós e apresentou essa proposta. Vocês não querem transformar essa página em livro? Transformar uma página em livro, olha que interessante. E aí a gente está trabalhando nesse projeto e acredito que daqui a um tempo a gente tenha mais novidades. E vai ser muito legal. Que interessante. E ali nessas poesias estão poesias românticas, de homem para mulher, e tem alguma também pro que vocês fizeram para Deus, para Jesus Cristo, alguma coisa assim? Tem várias. Tem várias eu também. gosto muito de uma que, depois se o pessoal quiser acessar para ler, eu gosto muito de uma que tem o título Maestro. Porque a gente faz uma comparação entre uma orquestra, né? E colocando a Deus como maestro de nossas vidas e como que ele rege todos os acontecimentos da nossa vida, né? E a gente faz uma comparação, faz uma analogia com cada instrumento, né? Que tem numa orquestra e como esse instrumento também tem a ver com as nossas vidas, né? E o final da poesia, eu lembro até hoje, que no final a gente pede que Deus nos afine, porque somos todos os instrumentos para sermos usados corretamente nas mãos dele. Instrumentos que muitas vezes somos desafinados. Legal, que interessante. É uma que eu gosto muito. Maravilha. E pra gente encerrar também, me conta um pouco sobre os seus planos e projetos futuros aí, irmão. Pois é. Pensando naquele tópico que nós falamos dos trabalhos dentro da igreja, né? Eu tenho, talvez pro ano que vem, mais pra frente, retomar um curso de teologia, né, para poder ajudar na obra de maneira mais efetiva, mais eficaz, né? E acredito que ainda não esse ano, mas pro ano que vem penso muito nessa possibilidade, né? Penso muito também em ser pai o ano que vem. Ó, que benção. Fica a dica aí, esposa. E principalmente projeto é uma coisa que a gente tem que pensar sempre, mas sempre colocando nas mãos de Deus, né? Verdade. Sempre participando a Deus os nossos desejos, né? Verdade. Porque quem bate o martelo mesmo é Ele, não somos nós, né? Tá tudo debaixo da soberania de Deus, né? É verdade. Tá certo. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a entrevista que eu fiz aqui com o meu amigo, o Jonathan. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o curtir aí no vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço e fiquem com Deus, viu? Até mais. Tchau.